Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shogunime e review do capítulo 1167 de One Piece. E preparem-se, porque esse capítulo é absolutamente insano. Nós finalmente descobrimos que o Harold foi um demônio que assombrava os mares há 33 anos atrás. E não é só isso, Shanks foi revelado como uma lâmina de Deus e tinha uma boa proximidade com seu irmão Sean Rock. A trama também envolvendo o Fischer Tiger ganhou uma reviravolta épica e descobrimos o passado do Loki com a Ida. E vimos como tudo isso se conecta com Elbaf nos dias de hoje. E esse capítulo está carregado de revelações que vão mudar tudo o que nós achávamos sobre esses personagens, mas tem outros detalhes nas entrelinhas. Então, antes de mais nada, deixe o seu like e o seu hype para poder me ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. E manda um comentário aleatório, tipo, o Shanks ajudou o Fischer Tiger. E depois nos comentários me digam qual foi a revelação que mais chocou vocês. Foi descobrir que o Harold era um demônio do mar? Foi ver que o Shanks salvou o Fischer Tiger? Ou a história comovente do Loki e da Ida? Deixa aqui embaixo, eu preciso saber a opinião de todos vocês. Então separa o seu café, ou o seu suco, ou o seu latão e assista o vídeo até o final. E caso goste do conteúdo, aí eu peço a sua inscrição. E agora, bora para o review. Galera, o capítulo começa com uma caixa de texto do narrador dizendo 33 anos atrás, especificamente 5 anos após o incidente de God Valley. Isso nos coloca em uma época crucial da história de One Piece. O narrador explica o mundo após o incidente de God Valley. E vemos o Morgans entrevistando pessoas sobre um acontecimento misterioso que está assombrando os mares. Um homem muito empolgado diz: o mar se abriu e nós vimos navios piratas. Outro homem complementa: uma figura gigante apareceu em meio à neblina e aniquilou todos eles. A cena muda para a prisão submarina em Impel Down. Alguém diz: ouvimos grandes explosões. Os prisioneiros estão falando sobre as lendas desse momento misterioso. Um deles diz: e o navio estava naufragando antes que percebêssemos, então todos nós estávamos no fundo do mar. O homem, duvidando, pergunta: não tinha nenhum rei dos mares ali por perto? O prisioneiro responde: não, aquela sombra era uma outra coisa. Então vamos para outro lugar. Outro repórter está entrevistando um cidadão que pergunta: isso aconteceu no Triângulo de Florian? Um pescador responde: claro que não, eu não iria caçar no lugar daqueles, eu nem chego perto dali, mas não duvide que tem um demônio em forma de homem por ali. E galera, aqui o narrador revela algo crucial. Ele diz: nessa época, um rumor começou a se espalhar e o rumor era sobre um demônio que estava no mar denso e atacando especificamente piratas. E vemos uma imagem de um gigante em meio à neblina prestes a acertar um navio pirata muito menor. E o narrador complementa a revelação: mas esse demônio, na realidade, era somente o rei Harold em um mar aonde pessoas nunca haviam visto gigantes. Um deles era a personificação do terror. O Harold estava ajudando a marinha a caçar piratas para poder espiar o pirata de 1000 anos do seu povo. Isso é devastador, galera. O Harold, o rei de Elbaf, que se sacrificou, passou anos sendo visto como um monstro, um demônio que assombrava os mares. As pessoas tinham terror dele e criavam lendas sobre essa figura misteriosa. E na verdade, era apenas o Harold cumprindo um acordo cruel que ele fez com o governo mundial. E o Oda colocar esse mistério do Triângulo de Flora com o Harold sendo o destruidor de navios piratas a mando do governo mundial que acabou se passando por uma figura mítica dos mares, não é à toa, galera. Porque no capítulo passado ele usou os 1000 anos de expiação de trabalho para poder limpar os pecados dos gigantes, e não é uma correlação sem fundamento, ainda mais que nós sabemos que o Zunisha está vagando há mais de 1000 anos. Eu estou começando a achar que os pecados desses dois têm alguma correlação mais antiga, sendo do século perdido. E agora, o Oda inserindo o mistério do Triângulo de Florian junto não é à toa, ainda mais que nós sabemos que existe uma teoria dentro da fandom bem antiga de que esse possa ser um outro elefante gigante. É uma clara referência à pintura
escultura de Salvador Dalí, que cada um dos dois tem obeliscos em suas costas. Nós sabemos que o Zunisha tem Zou. Agora, será que o outro elefante carrega uma outra cidade em suas costas? Mas o narrador então nos atualiza sobre o que aconteceu com os piratas após God Valley. Ele diz: quanto aos piratas que se espalharam após God Valley, cada um deles começou a sua jornada para se tornar um pilar dessa nova era. Vemos então Kaido, Barba Branca e Big Mom. O narrador continua: cada um deles atingiu o seu ápice depois de 10 anos ou mais. Enquanto isso, o narrador menciona: a única preocupação daqueles piratas era controlar áreas e ter influência. E quanto diz isso, vemos o Oshoku e o Shiki, o Leão Dourado. Mas então, o narrador destaca: mas existia uma tripulação que conseguiu viajar o mundo todo. E completa: essa tripulação era o rei dos piratas, Gold Roger. E vemos a cena da execução do Roger. O narrador explica: a execução pública do Roger era para ser uma demonstração pública de poder da marinha e do governo mundial. Porém, o narrador continua mostrando o momento da execução do Roger e diz: ele, Roger, virou a mesa. Aquele momento deu início à grande era dos piratas em busca do tesouro deixado por ele, chamado de One Piece. Nós sabemos que o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom se tornaram os imperadores do Novo Mundo, mas porque o Shiki, que estava na mesma tripulação, não fez o mesmo, sendo o quarto imperador entre eles, pelo fato de que, antes do Roger se tornar o rei dos piratas, o Shiki teve um encontro com o Roger que, por sorte, o Roger conseguiu escapar graças a uma imensa tempestade. Mas o detalhe interessante é que, após o Roger chegar na última ilha e se entregar para o governo, o Shiki surtou e foi em Marineford para saber por que um cara tão poderoso como o Roger foi capturado, mas o Garp e o Sengoku batalharam contra eles e quase afundaram Marineford de tão insana que foi a batalha entre eles. Mas ele foi preso e foi mandado para Impel Down, e ele conseguiu escapar cortando os seus pés. Agora, vem o detalhe que ele não foi o imperador naquela época, mas está com um plano que levaria 20 anos para entrar em ação, que bate com a linha temporal dos dias atuais. Então, nós temos uma informação muito importante. O narrador diz: o advento da grande era dos piratas pegou a todos de surpresa por causa disso. A marinha foi obrigada a recrutar dezenas de gigantes pelo mundo, assim fortalecendo o seu poder militar. E isso explica muita coisa, galera. Agora entendemos por que a marinha tem tantos gigantes em suas fileiras. Foi uma resposta direta à grande era dos piratas. E agora, como fica o passado do Bug? Porque nós tivemos a explicação do passado do Shanks e do Barba Negra, mas o Bug, que tem praticamente a mesma idade deles, o Oda nem ligou para contar a história dele. E o mais louco de tudo, colocou ele no capítulo já com uma certa idade ao lado do Shanks, fazendo a pose de Nika. Nós sabemos que ele tem um papel bem relevante para a história e por isso que o Oda está ocultando o seu passado. Mas eu acho que tem uma breve explicação para isso e você já deve suspeitar o que pode ser. Durante a fuga da Ares, Musama olha ela correndo para a floresta e diz: novos Dave, uma mulher e uma criança desesperada tentando sobreviver. Eu tenho a teoria de que a Ares poderia estar grávida de poucos meses nessa época por causa dessa fala de Musama. E o narrador continua em outra frente, depois de Harold começar a trabalhar para a marinha e o governo mundial. Nesse instante vemos o castelo de Pangeia. Ouvimos Terubitos falando: nossa, como ele é gigantesco, ele é um dos gigantes ancestrais, não é? O outro Terubito fala: eu quero um desses como escravos. O narrador revela que o Harold foi finalmente permitido a visitar a Terra Sagrada oficialmente. Vemos o Harold em reunião com os Goroseis. O Harold questiona, confuso, como assim uma aliança da superfície do mar? E aqui, galera, temos uma das revelações mais importantes do capítulo sobre a hierarquia de poder do governo mundial.
Uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, porque como eles se organizam em uma sociedade aonde todo mundo manda. E aqui nós temos a resposta, porque o Gorosei Santopman Warkuri diz: sim, o título de Lâmina de Deus, agora você será um assistente pessoal dos Cavaleiros Sagrados. Guardem bem essa palavra assistente. Vemos o Harold com uma tatuagem no braço e ele diz: isso é uma honra. Os Goroseis explica o sistema que existem 3 níveis por aqui. Primeiro, o nível conhecido como o contrato de águas rasas é o mais simples. Já o segundo nível, o de águas profundas. E o terceiro, o abismo. Então, vem a parte crucial. Os Goroseis dizem que somente 13 pessoas têm acesso aos 2 principais níveis. E eles estão ligados diretamente ao verdadeiro Deus. O Harold questiona surpreso: como assim verdadeiro Deus? E o Nazujuro então responde de uma forma misteriosa: bom, se um dia você se tornar um cavaleiro pleno, você vai conhecer esse mundo mais profundamente. Galera, isso é insano e finalmente foi revelado que existe uma hierarquia complexa no governo mundial. Lâmina de Deus, o nível mais baixo como o Harold se tornou, Cavaleiros Sagrados e um nível acima que inclui pessoas como o Garling e outros 13 escolhidos. Apenas 13 pessoas têm o acesso ao nível mais profundo e conhecem o verdadeiro governante Imu-sama. Agora, o Harold sendo revelado como uma Lâmina de Deus explica muita coisa sobre o passado da Gunko, onde nós vimos que 38 anos atrás ela era uma Lâmina de Deus, sendo uma recente iniciada na Ordem dos Cavaleiros de Deus. Já nos dias atuais em Elbaf, ela pode summonar os Cavaleiros de Deus. Então, com tudo isso, podemos deduzir que pessoas da superfície podem ser inseridas como Lâminas de Deus, tendo um contrato simples, sendo um assistente pessoal dos Cavaleiros de Deus, assim como o Harold. E no futuro tenham acesso ao outro contrato, mas é aqui que tem o detalhe crucial. A Gunko não tem memórias do seu passado, parecendo que passou por uma lavagem cerebral, o que me leva a crer que essas pessoas, ao subirem de nível de contrato, têm as suas memórias apagadas por Imu-sama. E pode ter sido isso a falha do Harold. Ele pode ter resistido a esse contrato, aonde o tornaria um lacaio sem vontade e perderia a sua memória, esquecendo da ida do Hajirudin e do Loki, e pagou tudo isso com a sua vida. Mas agora é que fica a dúvida se o contrato mais elevado por acaso for feito na Terra Sagrada e se o Harold rejeitou ele no último instante, então como ele foi morto em Elbaf? Eu acho que a resposta é bem fácil e dramática. Eu acho que deve ter passado um turbilhão de emoção na cabeça do Harold ao ver o soberano do abismo. E entendeu o motivo do seu amigo dizer para ele deixar o governo mundial de lado porque ele é uma farsa. O rei dos gigantes deve ter atacado Imu-sama, mas como nós sabemos, deve ter sofrido o Dome Reverse lá na Terra Sagrada. Mas é aqui que está a cereja do bolo. Imu-sama se aproveitou desse momento e se auto-summonaram para a Terra dos Gigantes, para dentro do castelo, e roubaram a Akuma no Mi lendária, e o Loki com o Jaru chegou no momento em que apenas o Harold já estava transformado e fora de controle, e tiveram uma batalha insana, no qual toda a culpa caiu em cima no príncipe de Elbaf, que carrega o segredo com ele, pois isso era algo impossível de se explicar. Mas voltando ao capítulo, o Harold fica empolgado com a promessa e pergunta: então, Elbaf vai se juntar ao governo mundial? E o Saturno responde: é claro, Harold, então declararemos ao mundo inteiro que acolhemos a sua união conosco. O Harold fica empolgado e diz: obrigado, farei o que for preciso para poder concretizar isso. A cena muda então para a Terra dos Deuses, Templo dos Cavaleiros conhecido como Shangara. E temos a apresentação do líder dos Cavaleiros Sagrados, família Figarland Garling. Vemos o Garling conversando com o Harold e o Harold está se apresentando para os Cavaleiros Sagrados. E o Garling está agora um pouco mais velho do que vimos em God Valley. E o Garling diz desconfiado no que a sua majestade está pensando com isso. O Somers então questiona: será que o rei de Elbaf vai realmente nos obedecer? E o Harold, querendo provar sua lealdade, responde: é claro, é só me dar a ordem que eu faço. E vemos que o Shamrock também está ali com eles, então o Garling diz: fiquem com esse Dendemushi de longo alcance.
Nós o chamaremos sempre que precisarmos de você. Você pode voltar para o submundo, mas não diga uma palavra sobre o que aconteceu aqui. E o Harold responde: tudo bem. E temos mais uma passagem de tempo, agora 20 anos atrás, na Ilha dos Homens-Peixe, no Reino Ryugu. Vemos que pessoas estão gargalhando juntas, se tratando do Harold e o Netuno. Eles são amigos, bebendo, conversando como bons amigos antigos. O Harold diz: eu não ri assim há muito tempo, Netuno. E o Netuno responde: eu também, meu amigo. Nós dois estamos sobrecarregados de preocupação, não é? Então, dá para ver que os dois estavam falando sobre o Loki. E o Netuno diz: eu não acho que o seu filho seja travesso por natureza. Você se esqueceu como você era quando era criança? E o Harold ri e diz: nem me lembre disso. O Rei Netuno conversando com o Harold há 20 anos atrás é algo bem revelador, mas essa relação dos gigantes com os homens-peixes é bem mais antiga, porque se vocês voltarem no capítulo 1153, vão notar que o Harold, em suas expedições, chegou na Ilha dos Homens-Peixes e participou da festa do seu nascimento. Ou seja, o Harold conheceu o pai e a mãe do Netuno há 70 anos atrás, indicando que a relação entre eles é mais antiga do que nós imaginamos. Então, o Netuno faz uma proposta surpreendente e ele diz: na verdade, uma vidente previu que eu serei abençoado com uma filha daqui a 4 anos. O que você acha de arranjar o casamento desses dois? O Harold ri, dizendo: isso é impossível. Netuno então diz algo muito importante: mas nem pense que ela será apenas uma sereia normal. Olha, talvez nós nem vamos conseguir controlar os poderes que ela vai possuir. E ele está falando sobre a Shirahoshi ser a Poseidon. E o Harold responde: vamos fazer um brinde a meu filho rebelde e a sua filha peluda. Nota importante: a forma escrita peluda é a mesma de moça, em japonês é um jogo de palavras. Vemos então uma imagem de Otohime com seus filhos nos braços, mostrando a amizade entre os dois reis que queriam o melhor para os seus dois filhos. E a união do Loki e a Shirahoshi já é algo previsto há um bom tempo, pelo fato de que lá no capítulo 1134, o Loki já se comunicava com alguém chamando de peludo, mesmo sem nunca ter encontrado. São dois confidentes porque ambos já passaram por momentos difíceis, tanto o Loki, que presenciou o seu pai sendo transformado por um demônio, e moça, que se for Shirahoshi, nós sabemos que ela passou a sua infância trancada por causa do Vanderdeck. Mas no capítulo 1151 nós vimos que alguma coisa está acontecendo com a moça, e eu creio que se for ela mesmo, a princesa sereia, os piratas do Barba Negra podem ter ido sequestrá-la, já que o Caribou tem a sua localização, e ao mesmo tempo batam de frente com os Cavaleiros Sagrados, já que Imu-sama estava com a sua foto durante o reverie. Então, uma enorme batalha pode estar acontecendo no fundo do mar. Eu já fiz uma teoria sobre isso e vai estar no card no final desse vídeo. Mas a cena muda e a caixa de narração diz: no mesmo ano, a Biblioteca Coruja em Elbaf. Vemos Saul conversando com o Harold e o Harold diz: claro, Saul, você é bem-vindo para viver aqui conosco quando quiser. O Saul agradece e então o Harold faz uma proposta: tem algo ao qual eu quero a sua opinião. O que você acha de colaborar com os sábios de Elbaf? Eu quero abrir uma escola bem aqui nesse lugar. O Saul, sorrindo, responde: uma escola, isso é uma excelente ideia. Galera, isso é muito maneiro porque o Harold foi responsável por criar a escola em Elbaf, que mais tarde abrigaria os livros de Ohara, que daqui a 2 anos vai sofrer um booster call. Mesmo sendo manipulado pelo governo mundial, o Harold continua genuinamente querendo criar um lugar de conhecimento e educação para Elbaf. Isso mostra que o Harold tinha boas intenções, mesmo que as suas escolhas tenham sido trágicas. Ele realmente acreditava que estava fazendo o melhor para o seu povo. E nós temos mais uma passagem de tempo, agora 15 anos atrás. O narrador diz: 15 anos atrás, um incidente aconteceu na Terra Sagrada. Vemos um Teriubito gritando: o meu escravo escapou. Droga, alguém abriu a jaula deles? Vemos Fischer Tiger, que diz: saiam rápido, vocês querem ficar a vida toda como escravos? Tiger está correndo, mas ele então vê um homem bem na sua frente. O Tiger pensa: droga, um cavaleiro sagrado.
O homem está com uma silhueta com uma espada na mão. É claramente Shanks. Então, algo acontece inacreditavelmente. Shanks parte para cima de Fisher Tiger e Shanks o ataca, mas na verdade ele corta a coleira explosiva que estava no pescoço de Fisher Tiger. Shanks então diz: eu deixei o arsenal de explosivos aberto para você. Você encontrará esse arsenal e ao dizer essa informação, o Tiger fica abismado com o que aconteceu. Galera, isso é absolutamente insano. Shanks foi quem ajudou o Fisher Tiger a libertar os escravos. Shanks, que estava disfarçado como Cavaleiro Sagrado, foi quem abriu o arsenal de explosivos e cortou a coleira do Tiger. Isso muda tudo o que sabíamos sobre esse incidente. Shanks estava infiltrado na Terra Sagrada e usou a sua posição para poder libertar os escravos. Isso mostra o verdadeiro caráter de Shanks. Ele pode ter nascido um dragão celestial, mas escolheu o lado da liberdade. Então vemos as explosões sendo ouvidas na Terra Sagrada. Vemos Sandersonia falando com a Hancock. Vamos, se apresse, minha irmã. O homem está libertando pessoas. Hancock, chorando, diz: sou grata a ele. Finalmente podemos escapar desse inferno. Então vemos alguém dizendo: rápido, Koala, vamos escapar. Vemos a pequena Koala sem entender o que está acontecendo. O narrador então oficializa: o incidente batizado de ataque à Terra Sagrada foi liderado por Fisher Tiger, que mais tarde se tornou o capitão dos Piratas do Sol. Então podemos deduzir que a escalada do Fisher Tiger era uma mentira criada por ele mesmo para poder ocultar o Cavaleiro de Deus que o libertou. E logo após isso, o Fisher Tiger libertou o restante dos prisioneiros, que eu presumo que alguns desses colares foram quebrados pelo Lady pelo fato de que a Terra Sagrada fica bem perto do arquipélago de Sabaody. E o motivo do Fisher Tiger ter contado que ele subiu a Headline escalando dá uma outra conotação para a história, porque por mais que ele contasse a verdadeira história, ninguém acreditaria nele, já que por causa do histórico cruel dos dragões celestiais. Mas a cena muda novamente e vemos o Harold dizendo: parece que vocês passaram por problemas por aqui, não é? E o Somers responde: suspeita-se que alguém do nosso lado abriu o arsenal de explosivos para eles, então estamos investigando o culpado disso nesse momento. O Garling, furioso, diz: assim que vocês encontrarem, executem-no imediatamente. E então o Garling apresenta seu outro filho ao Harold, e o Garling diz: deixe-me apresentá-lo, Harold, o nome dele é Shanks. O Harold, surpreso, diz: o quê? Como assim? O Garling então explica: ele é o irmão mais novo do Shamrock, eles foram separados devido a uma circunstância que aconteceu. Parece que ele voltou depois de experimentar a amargura de viver no submundo. Se ele conseguir um contrato do Mar Profundo, ele muito provavelmente se tornará de imediato uma força que rivaliza com o irmão dele, Shamrock. No momento, ele é uma lâmina de Deus, assim como você, Harold. O Harold diz: olha que interessante, eu sei que eu disse a mesma coisa quando conheci o Shamrock, mas sinto que já te encontrei antes, porque o seu rosto é familiar. E o Shanks, que está com o olho esquerdo enfaixado, responde de forma fria: eu não sei, eu não me importo, você é apenas um plebeu gigante. Então, não fale diretamente comigo com tanta intimidade. O sangue dos Figaland corre nas minhas veias. Então, não há dúvida de que você se tornará um cavaleiro de Deus antes de mim. O Harold fica sem jeito e diz: desculpa, eu acho que eu te confundi com alguém. Shanks e Shamrock caminham juntos e o Shanks diz: vamos, Shamrock, me ensine mais sobre a Terra Sagrada. Eu quero a honra de prender a pessoa que causou esse incidente agora. Você encontrou alguma evidência sobre isso? E o Shamrock responde: não há necessidade de pressa, irmão. Você pode fazer isso depois que se recuperar do seu ferimento. Vemos que o Shanks está com a parte esquerda do olho enfaixado e então o Shanks diz algo muito revelador. Você não vai entender, meu irmão, meu sentimento depois de ter desperdiçado 24 anos da minha vida em vão. Não é à toa que eu sempre me senti diferente daqueles ao meu redor. E temos a caixa de apresentação: Lâmina de Deus, Família Figarland, Santo Shanks. Caixa de apresentação: Cavaleiro Sagrado, Família Figarland, Santo Shamrock. Shanks completa dizendo: aquela foi uma vida detestável em todos os sentidos e detalhes.
O Shanks fingindo não conhecer o Harold é claramente um plano dele para poder sondar a Terra Sagrada para ter informações. Mas no meio desse monte de flashback, tudo isso fica um pouco confuso. Mas o momento em que o Gaban está conversando com ele em Elbaf é um ano após esse momento que ele está conversando com o Shorrock. Ou seja, o Shanks já tinha nessa época convocado o Yasopp, o Ben Beckman e o Lucky Who. Então, está mais do que na cara que ele está reunindo informações para poder atacar a Terra Sagrada. E o motivo da sua ida em Elbaf um ano após esse momento deve ser porque ele descobriu sobre Imo-sama e queria contar isso ao Harold. Mas infelizmente o pior aconteceu e o rei de Elbaf foi assassinado antes. E com isso, nós temos a linha temporal em que o Shanks ganhou o ferimento do Barba Negra, possivelmente em uma missão para poder firmar o seu compromisso com os Cavaleiros Sagrados. Ele deveria estar recebendo missões como o Harold e bateu de frente com o Barba Negra. E com isso, temos duas possibilidades. Ou o Shanks bateu de frente com o Tite, que também estava agindo pelas sombras em busca da Yami Yami no Mi, e teve esse embate com o Shanks, ou um grupo de Cavaleiros Sagrados batalharam contra os Piratas do Barba Branca. E pode ter sido nesse momento em que o Garlic tenha ferido o Barba Branca e em uma outra frente de batalha o Tite tenha ferido o Shanks, aonde cada um dos lados saiu com ferimentos que marcaram a sua vida durante anos. Mas voltando ao capítulo, enquanto eles andam, as mulheres Teriubitas caem de amores pelos irmãos e o Harold fica desconfiado da situação. Agora, a cena muda mais uma vez e temos a caixa de apresentação. No mesmo ano, a vila de pescadores em Elbaf. Vemos gigantes conversando sobre alguém que está muito doente. E alguém diz, não há nada que a gente possa fazer com o meu conhecimento médico limitado. E outra pessoa sugere, devemos chamar o Harold e dizer para ele trazer um médico habilidoso e um remédio eficaz. Uma gigante responde, não faça isso, ele está ocupado em suas tarefas. E outro gigante diz, nós nos consolidamos nosso relacionamento com o governo mundial para casos como esses. Vemos que a conversa é entre Ida e outros gigantes. Ida está na cama absolutamente doente. Ela diz, ofegante, uma doença como essa vai logo sarar sozinha. O gigante insiste, a sua condição está piorando dia após dia. O Harold vai ficar bravo se você não se recuperar. E a Ida responde, vá e abra o bar, Mato. E a Mato diz, eu não quero ir enquanto você estiver doente aqui. E o gigante então revela algo muito importante. Ultimamente, sempre que o Harold volta, ele vai de casa em casa visitando os cidadãos dessa vila para que permitam que você se torne uma esposa legítima. A Ida, comovida, diz, que tolo, eu amo aquele bar, pois é quando eu faço amizade e recebo os marinheiros vindo de cada país que eu conheço. Então, vemos o Loki chegando e ele diz de forma rude, eis sua velha estrangeira. Mato reclama com o Loki com a forma que ele trata a Ida. Mas então o Loki está em cima de um touro e diz, Mato, dê essa carne para essa velha para que ela coma e abra aquele bar. Ele é o meu lugar para relaxar. Eu quero que você se recupere logo, sua velha, para poder abrir ele novamente. O gigante comenta, ó Deus, aquela criança travessa cresceu e não mudou nem um pouco. Você é a única que conseguia domá-la. E o Rajordin saiu para o mar com os seus companheiros para poder procurar um médico para você. Você é amada por todos, assim como seus 2 filhos te amam. Vemos os novos piratas gigantes navegando em busca do médico. Ida, emocionada, diz, você está exagerando. Eu vou ficar bem logo. Bom, mas isso também me deixa muito feliz. E chegamos nas páginas finais que são devastadoras, galera. Caixa do narrador, Vila do Saque em Elbaf, cidade natal da mãe biológica do Loki. Loki está confrontando um velho e o Loki diz, repete isso que você disse. O velho então revela a verdade horrível. Eu estava dizendo, nós definitivamente não permitiremos que aquela estrangeira se torne uma esposa legítima. Você não concorda com isso, Loki? Nós somos o clã da esposa legítima Estrida.
não vamos abrir a mão nem da riqueza e nem do status dela. Então, demos esse veneno a ela, ele é extraído de um fungo ergote e ninguém pode curá-lo. O destino dela é a morte iminente. Enquanto isso, vemos um gigante suplicando para poder chamar o Harold, enquanto Aida diz muito fraca: o Loki, ele é rude comigo, mas eu amo muito ele. Eu sei que eu não dei a luz a ele, mas eu considero ele como o meu filho. Não há diferenças para mim entre ele e o Harold. E voltando para a cena atual, vemos o Loki incendiando a cidade inteira. Ele está furioso e grita: ela vai morrer envenenada? Vai? O Loki se lembra das palavras doces da Ida. Não tenho dúvida, Loki. Você se sente sozinho, então pode vir morar aqui quando quiser. Essas palavras foram ditas no capítulo 1156 após ele se afogar. O Loki então segura o velho pelo pescoço e grita: vocês se esqueceram que a minha mãe de sangue me odiava, me jogou na morte do abismo? Que fortuna que vocês estão dizendo aí? Que merda de clã nobre vocês acham que são? Respondam-me, diga que a Ida não vai morrer, porque ela é a minha única mãe que eu tive nessa vida toda. E o texto final do narrador diz: esses são os verdadeiros sentimentos revelados do Loki. Fim do capítulo, e o melhor de tudo, não teremos pausa na próxima semana. E a Vila da Estrela está relacionada no envenenamento da Ida, só reforçando a teoria antiga que eu tenho aqui no canal, de que eles são os reais sabotadores de Elbaf a mando do governo mundial. Preste atenção nisso aqui. No capítulo 1153, quando o Harold disse que iria se casar com a Ida, os anciões de Elbaf embarreiraram e disseram que teria que se casar com alguém de sangue puro. Então, trouxeram a Estrela dizendo que ela era digna de ser a rainha. O Loki nasceu e ela recusou. E estranhamente, uma nevasca intensa caiu sobre Elbaf. E todo mundo começou a passar fome, deixando todo mundo ruim das ideias. E começou uma enorme matança aonde eles queriam até matar a Ida e o Harold. O Harold, que chegou para salvar eles e o povo com os suprimentos. E a Estrela, logo após isso, morreu. Na minha opinião, tudo isso foi um plano dela e do governo mundial, aonde ela era a antiga usuária da fruta do frio ou da neve, e usou os seus poderes para poder desestabilizar Elbaf, mas o uso contínuo dos seus poderes custou a sua vida, destruindo o plano da Vila do Saque, que era tomar o trono de Elbaf. Galera, esse capítulo foi bem revelador e o Oda nos entregou um capítulo bem emocionante do flashback de Elbaf. Descobrimos que o Harold foi o demônio que assombrava os mares por mais de 30 anos caçando piratas para poder expiar os pecados dos gigantes de Elbaf e ver como ele foi usado e manipulado pelo governo mundial, passando esses anos visto como um monstro, quando na verdade ele estava apenas tentando proteger o seu povo, é de partir o coração. A revelação de que o Shanks era oficialmente uma lâmina de Deus muda tudo, e o mais insano de tudo, o Shanks ajudou o Fischer Tiger a libertar os escravos. Isso mostra que mesmo infiltrado na Terra Sagrada, o Shanks manteve os seus valores de liberdade. E descobrimos também que o Harold criou a escola em Elbaf, que mais tarde abrigaria os livros de Ohara, mostrando que, apesar de tudo, ele tinha boas intenções. E a história do Loki e da Ida é simplesmente devastadora. Ver que a Ida foi envenenada pelo clã da mãe biológica do Loki e descobrir que ela era a única mãe verdadeira que o Loki teve, explica tanta coisa sobre a personalidade dele nos dias de hoje. Esse capítulo conecta perfeitamente os acontecimentos do passado com o do presente, mostrando como as tragédias de décadas atrás moldaram os personagens que conhecemos hoje. Mas independente do que aconteça, nos próximos capítulos eu vou estar aqui trazendo review e teorias para vocês, então deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui, deixe o seu like, o seu hype e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Valeu, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e fui!